gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá, amores do primeiro ano, administração do primeiro ano informática, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem em casa, realizando as nossas atividades, assistindo às videoaulas, certo? Estou passando para avisar vocês que hoje nós estaremos estudando em literatura o conteúdo sobre o humanismo e em gramática o conteúdo sobre figuras de linguagem, certo? Então, eu espero que vocês assistam a aula, façam os mapas mentais que vocês tanto gostam de fazer e realizem as atividades que já estão disponíveis no Google Sala de Aula. E lembrar a todos que semana que vem nós continuaremos com as nossas conferências, com momentos para tirar dúvida e correção de exercício. Então, é fundamental que vocês fiquem ligados no conteúdo das próximas videoaulas, tá certo? Combinado? Então, um beijo, tô aqui cheia de saudade de todos vocês, louca para curtir os nossos intervalos, conversar as nossas besteiras, mas principalmente estou morrendo de saudade das nossas aulas. Então, fiquem com Deus e fiquem ligados nas nossas videoaulas que vão começar agora, tá? Um beijo e até daqui a pouco. Então, meninos do primeiro ano, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura. Dessa vez vamos estudar humanismo, certo? O humanismo que data do período do século XV ao século XVI, aproximadamente. Iniciou-se no ano de 1434, quando Fernão Lopes foi nomeado cronista-mor do Reino de Portugal. Daqui a pouco nós vamos aprofundar o assunto. E terminou em 1527, quando Francisco de Sá Miranda deu início ao Renascimento em Portugal. No caso, o Renascimento vai ser o nosso próximo conteúdo, certo? Então, vamos aprofundar nosso conteúdo agora, a partir do contexto histórico, certo? O humanismo também é chamado de pré-renascimento, ou então quatrocentismo, justamente pelo ano de início, 1434 e 1527. Esse período inicia-se ainda na Idade Média, certo? Lembrando que o Brasil, ele não teve essa manifestação histórico-literário, porque o Brasil ainda não havia sido descoberto pelos portugueses, tá? Então, o período do humanismo, ele não acontece no Brasil justamente porque o Brasil ainda não havia sido divulgado para o restante do mundo. Então, quando eu falo aqui 1437, 1527, eu coloco como datas aproximadas, ok? E aí, o humanismo vai ser esse período de transição, não só de marcação histórica, mas do próprio Portugal, cuja economia passa do feudalismo para o mercantilismo, e os ideais burgueses passam a influenciar a dinâmica social. Só resgatando um pouquinho sobre o feudalismo, nós vimos no trovadorismo que o sistema econômico da época do trovadorismo, né, o ano aproximado de 1520, o sistema econômico era o feudalismo, certo? Onde os vassalos, né, que eram os servos, eles eram submissos aos senhores feudais, justamente pelo sistema de troca estabelecido, né, no cultivo dos feudos, que eram os lotes de terra. Então, aqui a gente vai perceber já a mudança do feudalismo para o mercantilismo, certo? O mercantilismo, aqui a gente já começa a perceber a influência das grandes navegações, o sistema de troca de mercadorias e o estabelecimento efetivo realmente da burguesia, tá? E aí nós vamos prosseguir com o contexto histórico, tá? Então, é bifrontismo, porque é um período de transição,
Lá no trovadorismo, fazendo a relação no trovadorismo, nós tínhamos como teoria o teocentrismo. Aqui a gente já percebe até pelo nome desse movimento, né, humanismo, a gente já tem a troca dessa teoria, que no caso nós vamos passar a seguir o antropocentrismo. Antropo, no caso, o homem, né, o homem no centro do mundo, no centro de tudo. E a religião, né, até então seguida, a religião, ela fica de lado, certo? Ela fica de lado. Não que as pessoas deixem de acreditar em Deus, mas ela fica de lado, uma vez que o ser humano, o homem, ele sai do estado de tutela, ou seja, ele sai da proteção da igreja e passa a agir conforme a sua própria vontade. Aqui a gente pode até colocar que um dos valores, né, utilizados era a questão do livre-arbítrio. Então, aqui o homem, ele já começa a enxergar o mundo pela sua ótica e não pela visão da igreja, tá? O declínio da organização feudal, como eu disse para vocês, o feudalismo era o sistema econômico lá do trovadorismo. Aqui a gente já começa a perceber esse declínio na organização dos feudos. O sistema de troca, né, de favores, ele já vai começar a ser colocado de lado para ser empregado aí a questão do comércio, então, da burguesia, tá? Juntamente com o comércio, juntamente com a ascensão da burguesia, inicia-se as grandes navegações, né, onde Portugal, ele começa a estabelecer um comércio justamente com as Índias. Por esse motivo, os portugueses, eles chegam ao nosso país justamente porque eles estavam indo às Índias para compra de especiarias, né? Também coincide com o período do humanismo, a divulgação da imprensa. Então, aqui a gente já começa a surgir a imprensa escrita, a ciência, até porque a religião, ela começa a ser motivo de questionamentos, certo? Mais uma vez, há essa descentralização da igreja, a igreja, ela fica de lado, né? O homem passa a enxergar o mundo diante da sua perspectiva, certo? E nós temos aqui como características ideológicas dos seres humanos da época humanista, eles abandonam essa subordinação à Igreja Católica, eles vão resgatar alguns valores clássicos greco-romanos, que a gente vai posteriormente estudar mitologias, né, juntamente com o Renascimento, procura na ciência uma explicação para fenômenos até então atribuídos a Deus, e eles afirmam a capacidade do indivíduo em controlar seu próprio destino, né, que até então tudo isso era controlado pela igreja. E aí fica a dica para que vocês busquem estudar ou busquem ler algo sobre a Inquisição, né, que a Igreja Católica, ela meio que escondia alguns livros dos fiéis, alguns livros da sociedade, justamente porque eles não queriam que os seres, né, que os indivíduos, eles tivessem inteligência, por assim dizer, né, suficiente para entender algumas coisas que aconteciam, tá? E aí nós vamos ter para esse período agora já retomando para a parte literária propriamente dita, nós vamos ter aqui como produção para esse período o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. No gênero narrativo, nós vamos ter como principal influenciador desse gênero Fernão Lopes. Como eu disse lá para vocês, o período do humanismo, ele vai iniciar justamente com a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor do Reino de Portugal, certo? Então, o Fernão Lopes, ele foi o responsável por escrever a história de alguns reis de Portugal, certo? E aí, essa produção do Fernão Lopes, ela vai ser classificada como prosa historiográfica
ou também chamado de historiografia, certo? O gênero lírico vai ser aqui a poesia palaciana. No período humanista, vai haver a separação da poesia e música, certo? Então, aqui nós vamos ter a presença da poesia, não mais as cantigas, e nós vamos ter também o gênero dramático, representado pelo teatro de Gil Vicente. Gil Vicente é conhecido no meio literário como o pai do teatro, certo? Então, agora nós vamos estudar um pouco detalhadamente os três gêneros. O primeiro são as crônicas de Fernão Lopes, né, que são crônicas que vão narrar a história de Portugal, vai descrever detalhadamente o palácio, as aldeias, as festas populares, vai falar sobre a constituição do Reino de Portugal, assim como ele vai passar toda a verdade acerca do país que foi responsável por colonizar o Brasil, certo? Essas obras do Fernão Lopes vão ser de fundamental importância para o povo português, justamente porque ele narra a história desses três reis que nós temos aí, rei Dom Fernando, rei Dom João e rei Dom Pedro, tá? Então, ele vai escrever a história de Portugal durante o reinado desses três reis. Diz a história da literatura que Fernão Lopes, ele foi escrivão-mor da Torre do Tombo, né, do Reino de Portugal, durante 20 anos, tá? E as obras do Fernão Lopes, elas vão estar divididas em 3 métodos, certo? Que vai ser a concepção da história. Essa parte da concepção da história, Fernão Lopes, ele vai construir um quadro amplo da sociedade portuguesa, certo? As ações individuais dos portugueses vão ser combinadas com os movimentos de massa. O povo, ele vai ser visto como uma força decisiva nos acontecimentos históricos. Assim como os relatos também vão ser reais, eles não vão se restringir somente à vida da corte, certo? Ele vai narrar tanto a vida na corte como a vida nas classes mais baixas, ok? Além disso, também vai ser plano de fundo também a questão da economia e da política. Então, a primeira característica das crônicas de Fernão Lopes é justamente a concepção da história, a história real, a história verídica, tá? Por esse motivo tem aí a característica verossimilhança. Outra característica para as obras de Fernão Lopes as outras características são método de pesquisa. Então, Fernão Lopes, ele não vai se ater somente à tradição e à memória coletiva, certo? Ele vai ter acesso a documentos oficiais dos reis, dos reinados, certo? Dados, disposições legais, certidões, atas, então toda essa documentação ele vai ter acesso para construir a história de Portugal a mais real possível. Além do método de pesquisa e além da concepção da história, Fernão Lopes também vai ter como principal característica, se não a principal característica, a qualidade literária, certo? Que é justamente essa vivacidade literária que ele vai dar a essas crônicas, tá bom? Reconstituindo realmente, fielmente, a história de Portugal. Então, o gênero narrativo vai estar a cargo de Fernão Lopes como cronista-mor da Torre do Tombo do Reino de Portugal contar, certo? Segundo gênero que nós vamos ter é a poesia palaciana. A principal obra vai ser Cancioneiro Geral, de Garcia de Rezende. Lembrando que cancioneiro é a união, né,
é a união das cantigas, lá no caso do trovadorismo, aqui vai ser a união de poesias, certo? Como eu já disse para vocês, a música, né? A poesia vai se separar da música, uma vez que os instrumentos musicais não vão ser mais utilizados. O amor retratado nessa poesia vai ser um amor cheio de intimidade. Vão ser utilizados na construção dos versos as redondilhas maiores. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que são redondilhas. A linguagem vai ser uma linguagem elaborada, uma linguagem rebuscada, por assim dizer, difícil, tá certo? E esse cancioneiro geral, nele vão estar contidos cerca de 1000 poemas, como diz aqui no nosso material, de 300 autores diferentes, tá certo? Então, Garcia de Rezende é que foi o responsável por unir essa poesia em um livro chamado Cancioneiro Geral, ok? E nós vamos falar das redondilhas. Redondilhas é o nome dado, a partir do século XVI, aos versos de 5 ou 7 sílabas, tá certo? A gente vai já escancionar, né? Fazer a escansão de um verso, de um poema, para vocês perceberem o que é 7, o que são as redondilhas, tá? E essas redondilhas, elas vão ter 2 classificações. Vão ser redondilhas maiores, quando os versos tiverem 7 sílabas. Essa redondilha maior também é chamada de heptassílabos. E redondilha menor, quando os versos tiverem 5 sílabas, ou seja, os versos vão ser pentassílabos, ok? Aí o exemplo aqui que nós temos de redondilha maior, coloquei aqui para vocês um fragmento de uma música, certo? E aí justamente quando eu faço a divisão desse verso em sílabas poéticas, que não vão ser iguais às sílabas convencionais da gramática. Como é que a gente vai fazer a divisão dessas sílabas poéticas? A partir dos sons das sílabas, tá? Então, aqui, ó, o meu pai era paulista. Percebam aqui que nós só temos 2 palavras separadas, era e paulista. Isso quer dizer o quê? Que toda essa parte, o meu pai, é como se fosse uma sílaba só. Aqui, como tem a separação, eu vou separar era, vou separar paulista, tá? E aí, contando aqui. Vamos perceber aqui, tá? Então, nós vamos perceber que teremos 7 sílabas poéticas. Vamos ver se dá certo. Quer dizer, vamos ver aqui. Vou separar aqui também no meu pai. E para finalizarmos nosso conteúdo da aula de hoje, nós temos o Teatro Popular de Gil Vicente. Podemos dizer que o teatro português, ele tem data e lugar exatos de nascimento. No caso, o teatro, ele nasceu no dia 7 de junho de 1502, na Câmara, no quarto da rainha Dona Maria, mãe do futuro rei de Portugal, Dom João III. Então, nessa data e nesse local, Gil Vicente, ele representou a primeira peça de teatro escrita da língua portuguesa. Essa peça, ela é chamada de Monólogo do Vaqueiro, ou Auto da Visitação, certo? Era um simples monólogo, ou seja, só ele ensinava, só ele falava, monólogo de um vaqueiro, certo? E todo esse monólogo era justamente em comemoração ao nascimento do rei, tá? Então, a partir dessa primeira criação, ainda muito simples, até o ano de 1536, Gil Vicente, ele desenvolveu uma vasta obra
com mais de 40 peças conhecidas. Então, para nós entendermos a importância da obra de Gil Vicente, é importante lembrar que em Portugal não havia, na Idade Média, o teatro escrito, certo? Com exceção de pequenas esquetes coletados no Cancioneiro Geral, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, as manifestações teatrais, elas eram apenas encenações puramente cenográficas e de cunho religioso, tá? Então, o teatro de Gil Vicente, ele antecipou-se ao teatro do Renascimento, certo? Atribuindo-lhe a esse aparecimento uma força extraordinária de tipos, de caracterização, de cenografia, certo? Então, Gil Vicente, ele é considerado o pai do teatro justamente por isso, né? Por ser popular. Ele tinha uma certa habilidade em criticar todas as classes sociais, ao mesmo tempo em que ele criticava, ele utilizava-se do humor, né, e as mensagens passadas nas peças de teatro de Gil Vicente eram moralizantes, sempre tinha uma moral para seguir, tá? E aí nós temos os principais conteúdos das obras de Gil Vicente. Eram obras medievais, mas ao mesmo tempo humanistas, que pregavam tanto o religioso quanto o pagão. Ao mesmo tempo em que eram moralistas, eram críticas, ao mesmo tempo em que catequizavam, que ensinavam uma religião, que pregavam a religião, era satírico, justamente criticando a fé, era mística e tratava do cotidiano, era sagrada e profana, tá? Então, a gente percebe aqui que as obras de Gil Vicente, elas eram meio antagônicas, né? Porque ao mesmo tempo que era moralista, era crítica, ao mesmo tempo que pregava o religioso, também pregava o pagão, o sagrado, né? E as principais encenações litúrgicas, nós vamos ter aqui a divisão dessas peças teatrais litúrgicas, divididas em mistérios, milagres e moralidades. No caso, as obras da parte de mistérios falava sobre a vida de Cristo e as passagens bíblicas, a parte dos milagres falava da situação de vida dos santos, e a parte da moralidade representava alegoricamente, né, fantasiosamente, as virtudes e os vícios da sociedade, tá? Então, essa é a nossa aula sobre humanismo. Percebam que é um conteúdo super rápido. Na próxima videoaula, eu vou contemplar as redondilhas e ensinar vocês como se faz a escansão de um verso, e também vamos analisar algumas obras desse período, certo? Pesquisem, procurem ler os capítulos dos livros de vocês, tanto do português contemporâneo quanto do Novas Palavras. No mais, estou à disposição de vocês e façam as atividades propostas, e um beijo e até a próxima aula. GWA em ação.